Olá a todos, eu sou o César Augusto Muniz, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a nossa convidada é a Ana Mar. A Ana Mar fez o curso de teatro do Conservatório Nacional, é uma cantora conhecida com vários discos gravados e espetáculos em todo o Portugal. É hoje uma síntese de astróloga, terapeuta e uma catalisadora de mudança na vida das pessoas que toca, ajudando-as a libertarem-se daquilo que as limita e a serem elas próprias e serem verdadeiramente elas próprias. Em 2014 criou o projeto Nava, onde desenvolve workshops, palestras, consultas e terapias onde as pessoas aprendem a ser mais felizes e a viver melhor. Na Rádio Amália tem o programa Oráculo, onde aborda diferentes temas da vida. Esta noite, connosco, Ana Mar. Olá. Obrigada. Ana Mar, é um prazer ter-te aqui connosco. Muito obrigada. É uma honra, aliás, podermos Obrigada. ter uma artista como tu e uma mística também. Mística, uma pessoa com uma consciência espiritual já de outro nível. Obrigada pelo convite e parabéns por esta iniciativa. Muito obrigada, Ana. Estava mesmo a ser oportuno. Os artistas sempre foram mensageiros dos deuses, não é verdade? Se reportarmos isto à antiguidade, eles faziam a ponte entre o céu e a terra. Tu tinhas consciência disso na tua carreira de artista? O que é que despertou a tua centelha divina, espiritual? Eu confesso que tinha consciência de que não tinha optado pelas artes de representação e pela música só para me dar prazer, só para uma autorrealização criativa. Tinha uma grande vontade que através disso eu pudesse de algum modo fazer bem às pessoas, motivá-las e naquela altura em particular que as motivasse à mudança, não é? Porque isto tudo passava-se ali à roda dos anos 80. Portanto, eu tinha essa consciência sim, até os meus 20 e tal anos. A partir daí, quando aconteceu realmente aquilo que se pode chamar um despertar espiritual, o trabalho que foi feito ao nível da música após esse momento já era completamente inspirado por aquilo que pudesse ser uma mensagem espiritualizada, mesmo que às vezes não muito clara, não pois muito claro, expressa. não fosse óbvia, no fundo, Sim, não é? Que não porque fosse não é óbvia. preciso que a obra artística seja taxativa, que Claro, esteja ali claro. a dizer as coisas A, B, C, D. Basta a energia que Claro é que sim. impressa. A intenção. Sim, basta a energia que é impressa na criação e na forma depois de nos relacionarmos com os outros. E isso estava presente, sim. Então, quando tu cantavas com alma, tu já tinhas essa consciência, de alguma forma ela já estava presente. Quando eu cantava com a alma, eu sabia que ela vinha da alma, mas não sabia a dimensão que a alma tinha nessa altura. Portanto, eu sentia, aliás, que a minha voz me transcendia. Sentia e sinto, porque quando eu abro a voz para cantar, é uma coisa que me continua a surpreender, não é nada uma voz normal, eu acho. Vem lá de um fundo que é mais fundo do que eu consigo abarcar. Portanto, é quase como tu canalizas algo, às vezes até transcendente, não é? Para depois emanares através da tua voz. Agora posso dizer que sei isso, mas na altura não sabia. Não sabias, claro. E criava aqui bastantes desafios internos que, aliás, depois tiveram na origem de eu ir descobrir o que é que havia mais para além do que era conhecido no ser humano, em mim própria e até das artes, que para mim eram a grande forma de libertação, mas... E era o teu caminho naquela altura, era a tua carreira, não é? Sim, mas a liberdade de criar, arte é uma coisa. A libertação, de modo a que nós passemos a ser co-criadores da vida, é outra. Claro. E essa passou a ser a minha grande paixão, a arte de viver, sim. Muito bem. Qualquer verdadeiro iniciado passa sempre, como é o teu caso, passa sempre por grandes testes, profundos testes e desafios. Qual foi aquele teste que te mais marcou nesse teu percurso iniciático até chegares aqui hoje? Qual foi aquele teste que mais te marcou e que realmente trouxe aquela profundidade das entranhas que te fez, uau, abrir essa consciência, expandi-la a um ponto diferente daquilo que te encontravas naquele momento? O César está-me a desafiar, porque eu não costumo sequer assumir que sou ou não sou iniciada. E é evidente que pessoas que trabalham a partir de determinado nível têm algum percurso feito e têm algumas etapas vividas e que contêm desafios, sim. E esses desafios são absolutamente inerentes ao processo. Ou seja, não há como nós evoluirmos sem que existam desafios que, de algum modo, vêm propor-nos
ancorar, estabilizar aquilo que possa ter sido o adquirido, o integrado, mais do que aprendido, o adquirido, O integrado. adquirido, sim. Seja ao nível, qualquer nível, em qualquer dimensão energética. Mas tu consegues dizer-nos qual foi aquele teste que realmente te fez dar esse salto? Qualitativo e quantitativo. Eu tive bastantes testes, porque Salto era uma quântico. rapariga muito provocadora e, portanto, passava o tempo a provocar os limites da realidade e da existência e, como tal, tive experiências muito intensas até aproximadamente, os meus filhos nascerem, portanto, até aproximadamente os 28 anos. Antes deles nascerem eu tinha tido um conjunto de epifanias, mas não tinha tido a capacidade de as enquadrar. Ok. Aliás, desde miúda. Sim, sim, Aquelas claro. coisas que Sim, se porque dizem. já nasceste com Desde isso. miúda. A partir do momento em que os meus filhos nasceram, aliás, em que eu estava grávida, portanto, antes deles nascerem, isto começou tudo a mexer. Não tanto pelo facto de, muitas vezes se diz, as mulheres autorrealizam-se na maternidade. Não, eu não acredito nada disso. Acho que nós nos autorrealizamos sendo mães ou Sendo pais mãe, ou sendo não. mulher. Foi sincrónico. E, na verdade, a partir daí, nunca nada mais foi o mesmo. Ok. Porque houve um salto quântico, como tu disseste, e bem, em que, quando essas coisas acontecem, nós pomos toda a nossa vida em causa. E não só encetamos um percurso por autorrecriação diverso, como todas as circunstâncias na nossa vida mudam, às tantas mesmo, se quer nós queiramos, quer não. E a partir daí, tudo na minha vida mudou. E digo-te mais, daí para cá, por isso eu dizia há pouco e confirmo, concordo contigo. A vida é muito generosa. Deus, o universo, como queiramos chamar, não nos abre assim uma torneira de canal de acesso à multidimensionalidade que somos e nós depois ficamos aqui completamente submersos pela energia monádica que cai em força. Não. Ele testa-nos. Ele dá na devida proporção do que nós temos capacidade de integrar. E como tal, isso significa que volta e meia, ciclicamente, existem propostas de novos estágios evolutivos ou iniciações, como tu queiras chamar, e que, a abraçarmos-las, evidentemente que se refletem numa mudança grande na vida e principalmente numa mudança vibracional em nós, que é isso que é importante e é isso que marca uma iniciação. Não é um ritual, não é um título, é a mudança vibracional que nós emanamos e a partir daí, evidentemente, o potencial que se autorrevela e algumas escolhas que não são fáceis às vezes. Mas foi isso que cultural e civilizacional. Mas foi esse salto quântico que no fundo fez com que tu abordasses a vida de uma outra perspectiva e com uma profundidade ainda mais consciente, digamos. Sim, era quase como se até lá eu já tinha a consciência, porque ela habita-me desde sempre, embora eu seja filha de um casal que o meu pai era agnóstico, a mãe era mais ou menos e depois enverdou por uma via espiritual muito, muito empenhada, mas eu trazia em mim a consciência de que havia mais do que só esta dimensão cotidiana e aparentemente do humano que nós éramos e que havia uma dimensão transcendente, espiritual, como queira chamar, mas relacionava-me com isso como estando fora de mim. Uma inteligência cósmica, uma sabedoria divina, um poder absoluto, uma fonte emanadora sim. E relacionava-me com isso numa busca de procurar, aprender e aproximar-me. O que mudou substancialmente nesse primeiro, digamos, volte-face, eu evitar a palavra iniciação, vês? Sim, não, mas é por pudor, é por... Ok, sim. Mas quando aconteceu esse primeiro momento de grande salto quântico, a grande diferença que se instalou foi, não, espera, isto tudo existe dentro de mim também. E então eu tenho a responsabilidade de o nutrir. E a partir daí encetar um processo sério. Porque eu nunca fui muito de andar com curiosidades e a brincar com estas coisas. Ou estava ligada a outro filme mesmo, da intensidade emocional e criativa e artística e a aventura e tudo isso, ou então, quando a coisa virou, foi truz. Ou seja, focaste então
nessa via mais profunda. Sim, e de não contei a consciência. ninguém e foi segredo para a algum maioria das tempo. pessoas até há muito pouco tempo, até há há pouco sensivelmente 4 anos. Uau. Embora praticasse e desse consultas, mas era tudo um bocadinho omisso em termos de sim, público, não sim, havia sim, conhecimento. Claro. Sim. Não havia necessidade também, com a carreira profissional que tu tinhas. É costume, e é verdade que isto acontece-me, cada pessoa que eu entrevisto, a noite anterior, eu entro um pouco no mundo dessa pessoa, inevitavelmente, não é que eu queira ou seja cusco, É lindo não é isto. isso, é porque realmente nós quando estamos abertos e trabalhamos espiritualmente, não é? Nós entramos em sintonia com aquela pessoa, e neste caso, eu durante esta noite percebi que tu entravas muito facilmente nos registros acásticos. Para quem não percebe o que são os registros acásticos, é o mundo astral, é o mundo das emoções, é a quarta dimensão, é o mundo dos espíritos também, das entidades, de algumas entidades, mas também onde há muita informação que nós podemos aceder. E eu percebi que tu, naturalmente, pelo teor de sonhos que tiveste à noite, tu entravas facilmente nesses registros acásticos e trazias isso até ti, até no teu trabalho. É assim que isso acontece. Também é. De uma forma muito sintética, eu costumo designar a minha relação com os registros acásticos como sendo a fonte da sabedoria, do conhecimento de toda a eternidade, antes, depois e durante a nossa existência, não só esta, mas de qualquer forma de vida. E um pouco se usarmos uma imagem tecnológica como se fosse uma mega base de dados, Sim. em que tudo está registado. Isso é uma boa analogia para as pessoas perceberem. Sim, inclusive as nossas várias experiências existenciais, vulgo vidas passadas ou futuras, mas que na verdade é tudo ao mesmo tempo, mas pronto, isso é outra conversa. Eu identifico muito os registros acásticos como sendo o banco de dados onde está registada toda a experiência, todo o conhecimento, toda a vibração, transformada em informação. Porque os registros acásticos registam informação. E é verdade que eu tenho um acesso fácil. Bastante escancarado. Tens um acesso bastante tenho fácil. um acesso fácil aos registros acásticos, com muitas experiências para trás, que algumas delas eu não soube até contextualizar na altura, foi um bocadinho assustadoras. Não conseguias compreender ainda. Sim, e que é uma grande bênção, eu costumo chamar a bênção dos downloads e da conexão com aquilo que possa ser oportuno dizer ou passar numa palestra, num seminário, numa consulta. Isso é um facto. Por outro lado, como nutri muito ao longo do meu processo o manter os pés ligados à terra, também é muito importante para mim a aprendizagem, e por isso eu estudo muito, como há bocadinho conversávamos, a aprendizagem do conhecimento e do como fazer, como trazer aqui à Terra os resultados daquilo que se capta, ou que se sabe, ou que se sente. Porque às tantas, isto não é para apanhar uma nave e para não sei para onde. Claro. Vamos manter aqui os pés ancorados. E essa ponte entre o céu e a terra, que é o fulcro do meu trabalho, significa que, tendo essa conexão à noosfera, através dos registros acásticos, ou como lhe queiramos chamar, ele é muito completado com um trabalho, um estudo do muito bem. Então, isto sabe-se, isto sente-se, isto sintoniza-se. Ok, então o que é preciso fazer para que isso se manifeste, se plasme na nossa realidade? A linguagem dos comos, das técnicas, dos instrumentos, das aprendizagens, do trazer ao aqui e agora. Porque nós estamos aqui e agora e é isto que para já interessa. Claro, é isso mesmo, porque nós estamos aqui no aqui e agora e as pessoas precisam dessa ajuda muitas vezes para darem até saltos também nas suas vidas. Relativamente a esse passado que tu provavelmente, eu digo provavelmente, nós já sabemos, mas provavelmente já tiveste vidas passadas em que tu tiveste um oráculo, já passaste por esse tipo de experiências de vidas, mas nós hoje não vamos falar muito sobre isso. Isto para dizer que a Ana dá consultas desde 94. Essas consultas são de astrologia, ou tu vais mais além, utilizando, digamos, esse conhecimento já inato que tu trouxeste para esta encarnação, desse oráculo por onde tu passaste. Ou seja, tu usas o estudo da astrologia, mas vais mais longe, acredito. Pelo aquilo que eu vi esta noite. Ok, ele andou mesmo a ver coisas impressionantemente certeiras com aquilo que eu possa ter como experiência pessoal e reminiscências
Mas agora nós existências noutras dimensões. Vamos fazer uma pequena pausa. Vamos? Vamos fazer uma pequena pausa porque vocês vão ouvir o resto na segunda parte. Ok, suspense. Falando das tuas consultas, Ana, que tu começaste em 94, pegando ainda nesse tema um pouquinho, diz-me como é que tu começaste a lidar com a astrologia e se foste buscar esse conhecimento inato que tu já trazias de outras encarnações para as tuas consultas e depois, posteriormente, criares o projeto Nava, não é? Bem, para quem percebe astrologia, eu tenho Urano conjunto ao ascendente, Urano rege a própria da astrologia e, portanto, foi, aliás, um primeiro contacto que se revelou muito familiar. Eu entrei derrompante, felizmente, com excelentíssimos professores, a Flávia Monsaraz e o Luís Resina e a Paula Chabel e tantos outros na altura e depois, posteriormente, o Alan Oaken. Portanto, a minha formação de astrologia é da astrologia humanista e transpessoal. E como tal, imediatamente integradora de uma dimensão espiritual. Embora depois, posteriormente, eu tenha vindo a cruzar a linguagem dos arquétipos, do Jung, da psicologia, com a interpretação astrológica, a verdade é que tudo isso correspondeu a aprendizagem e conhecimento, mas ao mesmo tempo sintonia com aquilo que estava a acordar em mim e que eu já sabia, como acontece com todos nós. Eu não sou ninguém de especial. Todos nós, hoje em dia, somos almas antigas e temos muitas vidas já como herança. Sem dúvida. E como tal, é encontrar a linguagem com a qual somos afins. De modo que, nas consultas, hoje, à data de hoje, portanto isto foi no final dos anos 80, início dos anos 90, muitos anos passaram, à data de hoje eu utilizo imensas técnicas numa primeira consulta logo de raiz, evidentemente que o mapa astrológico é a base de diagnóstico da matriz daquele ser e com certeza também a linguagem para perceber os ciclos de vida onde a pessoa se encontra, mas depois tudo o resto é ler a vibração, ler a energia, ler o seu estágio evolutivo. Captar os registros acásticos da pessoa. Sim, captar também aquilo que é a sua existência íntima mesmo, que ela própria não saiba, e na verdade servir de espelho e revelá-la a si própria. No fundo, toda essa informação que tu captas também, além daquela que vês também na carta astral, e juntando tudo isso, tu consegues dar uma informação clara, pertinente e profunda à pessoa. Com sempre uma visão muito... que tudo isso se transforme em experiência concreta na vida do dia-a-dia. Ou seja, a forma prática, pragmática. Ou seja, eu não nutro a ascensão vibracional, vamos lá subir e sair daqui, tarará. Muito bem, sobe a vibração e traduz isso em experiência concreta na sua vida e na dos outros à sua volta, e é como tal também um catalisador de mudança benéfica, porque depois cada um de nós vai sendo uma semente. Ou seja, manifestar na prática, desculpa interromper, é a pessoa receber esse conhecimento para manifestar na prática aquilo que ela necessita para dar o salto. Sim, de maneira que desde a primeira consulta há sempre a questão de como é que eu posso ser útil de um modo muito imediato, ao invés de ser o retrato da pessoa e depois, olha, quando começarmos a trabalhar logo te ajudo, passa a expressão. Não, tu logo ali vais logo a fundo. Seja no primeiro encontro, logo, aquilo que possa proporcionar um shift vibracional. Há um impacto e acontecem positivo. Coisas muito impressionantes que eu não imputo a mim exclusivamente, imputo sim àquilo que é a assistência espiritual que pessoas que fazem as coisas de coração e entregues têm, que depois são veículos de acontecerem mudanças nos outros, que o próprio fica incrível, maravilhoso, como é que isto é possível? Bom, e foi a propósito das consultas, eu dou desde há muitos anos, depois interrompi por causa da minha carreira artística, e houve de facto uma chamada, isto a propósito dos momentos de clivagem ou das iniciações, como tu dizias há pouco, houve de facto uma outra chamada fortíssima nos meus 50 anos, em que claramente tudo foi posto em causa para trás e me foi dito, ou eu fui convidada a, internamente sentindo, Ana, tu tens que assumir tudo. E o tudo é o quê? Tu tens que revelar o outro lado. Tens que revelar tudo, tens que expor tudo, tens que trabalhar com as pessoas a nível de consultas, de seminários, de palestras e tens que sair desse lugar de proteção. Claro. Proteção em relação a quê? Eu tinha uma grande necessidade de consistência. Eu nunca apreciei mestres de pé de barro.
nem gurus criados assim instantaneamente. E é de grande responsabilidade mexer na vida das pessoas. Não é à toa. É verdade. Não é à toa que nós nos propomos fazer um trabalho profundo que possa mudar no sentido construtivo o outro, porque isso tem riscos. Tem riscos, E é claro bom que sim. que tenhamos a segurança de ter muita solidez e consistência naquilo que estamos a fazer. E a balançar-nos a isso, que foi como aconteceu nos 50 anos, a balançar-nos a, muito bem, eu vou dar de mim o que sei, o que recebo, o que sou veículo de, e vou trabalhar a fundo com as pessoas. Isso é de alto risco. E nesse trabalho a fundo, desculpa Sim. interromper agora o teu discurso, tu criaste o projeto Nava. Exato. Na sequência deste processo, quando fiz 50 anos, por altura dos meus 50 anos, eu introspeccionei, na verdade tive 2 meses sem fazer nada em casa, e o que é que eu vou fazer, qual é o foco, e o foco revelou-se ser contribuir para que as pessoas tragam ao aqui e agora, à sua vida do dia-a-dia, aquilo que possa ser a manifestação do seu processo espiritual. Portanto, algo muito pragmático. Por isso é que NAVA, E Nava, que é um acrónimo... O nome não é? Nava. Nava. Sim, NAVA é o acrónimo para a expressão Nova Arte de Viver. Porque eu observava muito à minha volta, e ainda observo, que há pessoas que quase têm uma vida espiritual ali e uma vida cotidiana acolá. Que é outra. Que é outra. E isso, não é por aí. E NAVA propõe uma via, que na verdade se vem transformando num método, mesmo que eu não gosto nada de pôr rótulos, de facto está-se a transformar num método. Sim, porque não? Sim, que ensina, motiva, instrui, proporciona às pessoas aprenderem um conjunto de valências que se identificam com determinados estágios evolutivos para, digamos, trazerem céu à terra. E agora, nesse Que é essa a ideia de todos nós, não é? É isso mesmo? Sim. E aliás, nós como artistas já fazíamos isso, então agora tu ainda o fazes com mais consciência através desses instrumentos e ferramentas que dás, que os alunos da Ana tanto falam que ela dá instrumentos e ferramentas que os ajudam a mudar. Que instrumentos e ferramentas são essas mágicas que tu dás aos teus alunos? Após esta primeira fase de vida que se tratou de aprender astrologia e, na verdade, de querer saber imenso sobre a gnose, ou seja, o que é que subjaz, como é que a vida funciona, como é que é o ser humano. Sim, conhecimento e também acordar a sabedoria interior. Eu passei muito rapidamente muito bem, então e agora como é que isso se traduz na existência, no plano existencial, em si e também na relação com os outros. E o resto das décadas, passa a expressão, o resto dos anos, foram na procura dos comos. Como é que isso se traduz? Como é que isso se faz? Como é que eu sou capaz de libertar daquilo que me limita? Mas depois de tu passares essa etapa dos comos, como é que tu encontraste os instrumentos? São esses instrumentos que eu andei a aprender. Olha, provêm de tantas áreas. Provêm das terapias energéticas, provêm do PNL, provêm da astrodrama, provêm de mim própria. Sim, também, diretamente, canal cá para baixo, provém da psicologia profunda, provêm da mitologia, do trabalho com os arquétipos, provêm, honestamente, de fontes transterrenas, também tenho que os dizer. Estamos aqui num canal muito aberto. Isto não é um canal genérico, portanto nós podemos falar abertamente. E esses instrumentos servem, que eu ensino nos seminários. Tu falas de alunos, é engraçado, as pessoas também dizem que NAVA dá cursos. Eu ainda não integrei bem isso, quer dizer, mas parece que sim, parece que é por aí que as coisas vão. É apenas uma palavra para as pessoas perceberem também. Eu ensino as pessoas, tu ensinas. Seja em consultas, seja nos seminários, seja nas palestras até, a utilizarem determinados instrumentos no seu dia-a-dia de uma forma autónoma, até para não ficarem dependentes de mim, porque a pessoa ser independente do mestre ou do professor ou do instrutor é muito bom. Ensino as pessoas a gerirem o seu campo energético, a libertarem-se daquilo que os limita, a harmonizarem as suas dores e os seus conflitos internos, portanto, a tornarem-se alquimistas de si próprios, transformarem-se a sombra em luz, que é o primeiro passo. Dá-me um exemplo de um desses instrumentos, para que as pessoas lá em casa, ou quem nos está a ver, perceba, olha, eu posso usar este instrumento e posso aplicá-lo na minha vida diária. Bem, o instrumento mais simples de todos, porque depois, enfim, com o tempo que temos, não vale a pena estarmos num processo de complexidade.
O exemplo mais simples de todo é uma hiper fácil e rápida limpeza energética que se pode fazer, inclusive, enquanto se toma duche. E há tantas técnicas de limpeza Sim, energética, há muitas. mas de tudo o que eu fui aprendendo, eu fui destilando aquilo que pudesse ser mais simples e mais integrável, inclusive na vida do cotidiano. Portanto, muito honestamente, como a imaginação move energia e a energia cria realidade, se as pessoas confiarem que imaginam que estão debaixo de um duche, quando estão realmente a tomar duche, e é um duche de luz branca, que ao inspirar entra pelas pessoas adentro e percorre todo o seu corpo, e ao expirar pelos pés expele energia mais escura, como se fosse água suja. E se fizer isso com consciência, mas com entrega, como os miúdos, quando estão a brincar... Porque a intenção cria magia. A intenção cria magia. Então, basta estar debaixo de um duche, imaginar esse duche de água branca, acreditar nessa possibilidade, como os miúdos acreditam quando estão a brincar, portanto, ter essa intenção, inspira e recebe essa luz toda que percorre o corpo por fora e cada núcleo de cada célula, de todas as dimensões dos nossos corpos energéticos, e expira e expele por baixo a energia escura. E quando se imagina que por baixo já está claro, ou mais claro, parou. Saímos do duche, vamos à nossa vida. Isto é básico dos básicos, mas é tão só nós responsabilizarmos por uma gestão do nosso campo energético diária. Para depois não ficarmos com aquela sensação de andar a apanhar do ar a energia dos ambientes e das pessoas e das coisas como se fôssemos impotentes em relação a isso. É muito simples. Pois aqui está, desde já, um exemplo prático. Lá que a Ana tem muitos exemplos. Este é muito básico, mas penso que pode ser útil. Nós não sabemos quem nos está a ver, não é? Portanto, pelo menos dos muitos instrumentos que a Ana tem, este é um dos mais básicos, perdão, até me mordi, mas que na verdade resultam e vocês podem usá-lo, e ela, claro, terá muito prazer em ensinar-vos muito, e dar-vos, aliás, muitas outras ferramentas, mas pronto, aqui fica pelo menos uma já. Mas eu gostava de acrescentar uma coisa, eu sei que temos muito pouco tempo, mas como desafio, esta coisa que eu estava a falar há pouco, alquimizar as dores, ok, ser alquimista, ponto 1. Ponto 2, assumirmos que somos co-criadores da nossa realidade e aprender como é que isso se faz, absolutamente essencial. Ponto 3, saber ao que vimos, que missão é que trazemos para esta existência. O que é que estamos cá a fazer? Importantíssimo. Sim? Bom, propósito de vida, essencial. Ponto 4, aprender uma nova forma de nos relacionarmos com os outros, uma nova linguagem, um novo modo de nos comunicar. E, finalmente, ponto 5, sermos de serviço aos outros. Através desse processo evolutivo, nós podermos espelhar a possibilidade do ser humano ser um novo homem, que é basicamente nisso que estes movimentos, esta nova era, nos está a convidar a ser. Depois aqui estão 5 itens que vos podem ajudar e que são também instrumentos, na realidade. Sim. São instrumentos de consciência que nos servem para evoluir e que poderá certamente ajudar-vos a evoluir também neste vosso percurso. Agora, relativamente à poluição humana que nós tanto muitas vezes acumulamos, não é? Aliás, tu já abordaste esse tema porque eu ia-te falar da poluição humana, como é que tu te purificavas, como é que ajudavas os outros a purificarem-se, não é? Porque em muitas civilizações, em muitas, digamos, escolas esotéricas e místicas, há muitas técnicas de limpeza. A Ana, por acaso, aqui referiu uma delas. Mas atenção, eu gostaria de complementar, mesmo tendo nós o tempo já terminado. Tempo contado. Que esta questão que ainda quer falar do teu livro. Sim, esta questão do César é extraordinariamente importante. Eu chamo-a, desde há muito, muito tempo, é essencial haver uma ecologia psíquica. No sentido em que é essencial nós fazermos um crivo de aquilo que consumimos ao nível da comunicação, dos multimédia. E não só a gestão energética, mas que programas de televisão vemos, que filmes decidimos ver, que músicas escolhemos ouvir, que livros. Lemos. E é muito importante não só agir sobre nós no plano energético, mas em todos os outros planos. Por exemplo, como me perguntaste, e pode ser inspirador, para mim é essencial, sendo eu uma pessoa bastante desligada até do plano físico, mas faço por me ligar com frequência. Estás aqui no planeta. É muito importante, de vez em quando, fazer jejum. É muito eficaz. Eu faço, por acaso. É muito importante, de vez em quando, fazer jejum comunicacional, ou seja, silêncio. Também. É muito importante sabermos estar em silêncio. Para nos escutarmos a par da verdadeiramente. limpeza
energética. Claro que sim. É muito importante nós selecionarmos aquilo que consumimos ou não consumimos, que sentimos que nos faz bem e que interfere na nossa psique. E tudo aquilo que é entretenimento, que é comunicação, que é informação, que é interação, que é relação, interfere. Portanto, é muito importante esta questão de gerir o que está à nossa volta, ao invés de pôr a tónica. Isto está muito poluído, que horror. Claro. Não. Vamos por ao contrário. Espera, eu tenho instrumentos para poder viver num mundo bem gerido dentro de mim, independentemente de haver uma cacofonia à minha volta ou não. É da nossa responsabilidade. Nós podemos, como seres alquímicos e como alquimistas, nós podemos transmutar tudo isso. Sim. Mas temos de ter consciência. Com certeza, Temos de ter os instrumentos adequados. Sim. E é isso que a Ana também faz. Exatamente. É isso mesmo. Eu ainda quero falar, eu sei que nós estamos com o tempo já a acabar, mas temos aqui o livro Fortuna, da Ana Mar, que eu quero falar ainda muito pouquinho, mas quero falar, que para mim tem esta capa fantástica, que me faz relembrar e faz-me ir aos tempos de Lemúria, do continente Mu, porque isto é um símbolo que era usado no continente Mu, não quer dizer que seja essa a intenção da Ana, mas diz-me, Ana, este livro é um oráculo que tu construíste através das tuas canalizações, dos teus estudos? Não, dos estudos que fizeste? Isto transformou-se num oráculo porque as pessoas decidiram transformá-lo num oráculo. Eu não o escrevi com a intenção de ser oráculo. Esta cruz com a esfera ao centro somos nós. Sim? Ou seja, nós somos uma cruz com uma esfera ao centro, não no sentido obrigatoriamente religioso, mas temos um eixo terra-céu que nos atravessa e nós somos a própria da esfera. E por isso é que é a capa deste livro. Ele condensa um conjunto de escritos feitos desde os meus 17 anos e que foram selecionados e que de alguma forma traduzem aquilo que possam ser pérolas de experiência ou de sabedoria que eu fui acumulando ao longo do tempo, de uma forma mais ou menos... E de outras vidas, possivelmente também. De outras vidas. Sabes que eu não me estico muito nessa área, mas um dia estico-me. Um dia temos cá a falar sobre isso. Um dia vais ter coragem, Porque é muito preciosa para mim, muito secreta. E não é que fui não me rebuscar quero aí um mistificar. Eu não quero ser considerada assim uma pessoa nada especial, portanto não falo de coisas assim. Mas é verdade que tenho imensa experiência nessa área. Bem, voltando ao livro. Então, são aforismos, são sementes, são frases, são afirmações, são propostas de inspiração e de partilha existencial com as pessoas e são escritas em português e em inglês, porque eu sou bilingue, portanto às vezes as coisas saem de uma maneira, às vezes saem de outra. Tem alguns textos mais longos, mas a grande maioria são curtos e como acabam por ressoar, que foi isso que eu constatei após o livro sair, acabam por ressoar com a experiência de vida da maioria das pessoas, porque nós, seres humanos, somos todos particulares, mas temos uma matriz comum e temos alguns desafios na vida comuns. E, como tal, as pessoas identificam-se bastante com aquilo que aqui está escrito, mesmo que às vezes esteja de um modo bastante abstrato ou poético, ou sintetizado, ou, enfim, pouco explícito. E assumiram este livro como oráculo. Oráculos esses, aliás, que também não eram muito explícitos, eram bastante simbólicos, justamente para dar possibilidade múltipla de interpretação. Então, a grande maioria das pessoas abre este livro à sorte para ver a sorte que a vida lhe dá. Igual e isto agora vai continuar num outro episódio. Vai continuar num outro episódio, porque nós tínhamos aqui muita matéria para falar. Ana Mar, foi um gosto enorme grande ter-te aqui. Prazer, grandes desafios que tu me lançaste. Nós temos aqui muita coisa para falar num próximo episódio com a Ana Mar, certamente vai voltar. Obrigado. Muito grata, eu também. Sei que é grato com a PNL, muito obrigado, mas para mim é realmente muito obrigado, porque eu sinto-me grato por estares aqui também, a partilhar coisas tão profundas da tua intimidade também e que tiveste coragem para o fazer. Obrigado por isso. E agora, já sabem, não percam o próximo episódio em que nós vamos ter o Frei Fabrício, o representante dos franciscanos em Portugal, o delegado provincial dos franciscanos menores conventuais em Portugal. Não percam, vai ser também muito interessante e já sabem, partilhem, ponham like se gostarem e subscrevam o nosso canal para estarem a par de todas as novidades e convidados fantásticos que vamos ter, como a Ana Mar. Muito obrigada. Bem,